Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor, com um bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: o mundo amanhã. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Provérbios, ou de Provérbios, capítulo de número 22 e versículo 6. Diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2022. Meu Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Tu que és o Deus Santo, Deus verdadeiro, o Deus que nos ama de forma incondicional, é no nome de Jesus, Teu Filho, que estou aqui em oração te pedindo a Tua graça sobre nossas vidas, o perdão pelos nossos pecados e também te agradecendo por esse momento, pelo raiar de um novo dia, Senhor. Quero te agradecer por tudo. Te apresento essa pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, essa pessoa que está doente, está enferma, está com dor de cabeça, está com a dor no estômago, está com dores nos rins, essa pessoa que recebeu, quem sabe, Pai, já um diagnóstico desfavorável da sua saúde. O Senhor pode curar, porque o Senhor é a saúde das nações. Te peço em favor dessa pessoa que está desempregada, essa pessoa que está aflita, sem saber como vai fazer para suprir suas necessidades, para colocar alguma coisa dentro do seu armário, ou quem sabe na sua geladeira, talvez nem geladeira tenha. Tenha misericórdia dessa pessoa. Pai, também te apresento essa pessoa que está com medo, depressiva, com medo de tudo, da violência, da Covid, com medo das traições, dos invejosos. Tenha misericórdia. Te apresento a minha família, a mim. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um título para a palavra do dia dizendo o mundo amanhã. E quando eu escolhi esse texto no livro de Provérbios, ou dos Provérbios de Salomão e mais, eu sempre fico impactado com esse texto. Provérbios é um livro que ensina muita coisa. E aqui o conselho é exatamente para os adultos. Eu fico me perguntando, o que é que os adultos estão ensinando às crianças? Os pais, tios, avós, a escola, a sociedade civil, o poder público, etc. e tal. O que é que esse pessoal todo que tem maturidade, que tem idade da razão, está ensinando aos pequenininhos? O mundo amanhã, como será? As crianças de hoje é esse reflexo de amanhã, é o resultado que vai ser amanhã. Eu tenho um netinho, né? Vai fazer 5 anos, daqui uns dias, daqui uns meses, digo. E quando olho para ele, eu fico pensando no mundo amanhã. Tudo o que a criança aprende, gente, nessa sua fase tenra da vida, aquela fase de início,
O texto sagrado que eu li aqui diz que na vida adulta, ou seja, quando envelhecer, essa criança vai se lembrar. Quando diz assim, não se desviará dele, é que vai se lembrar do que aprendeu quando criança. O texto diz aqui, na minha versão, educa a criança ou o menino. Em outras versões diz ensina a criança, que é a mesma coisa, o caminho onde deve andar, como deve andar. O caráter do indivíduo está sendo ali formado. E essa criança, quando crescer, vai se lembrar desses ensinamentos, sejam ensinamentos bons ou maus. Quantos adultos hoje a gente vê, eu até estudo essa área, né, da criminologia, e vejo, né, um retrato do adulto hoje, o adulto infrator, por exemplo, que ele ou se tornou também, não estou querendo dizer que isso é uma regra, mas muitas coisas que ele aprendeu na sua infância, na sua vida, né, de criança, o tornou um ser execrável perante a sociedade, um fora da lei. Isso é muito sério. O que é que nós estamos ensinando as nossas crianças, educando como? A partir de casa, nas escolas, como eu disse, poder público e tudo mais, a igreja. Como é que está sendo? A cabecinha dessa criança está recebendo o quê para formar esse caráter individual? Esse caráter do indivíduo muitas vezes reflete, gente, o que ele aprendeu na sua infância. Repito isso aí. A criança de hoje vai dar o formato do mundo amanhã. Eu estou preocupado, muito preocupado com isso. O texto diz aqui, o texto base da leitura: ensina, educa a criança no caminho que deve andar. É a gente adulto que tem essa responsabilidade, esse compromisso, não só perante Deus, tá? Mas perante a sociedade, de educar a criança. Eduque no caminho certo. Ensine no caminho certo. Porque quando essa criança se tornar adulta, envelhecer, se for um caminho bom, o caminho que a base é a palavra de Deus, essa criança não vai se desviar desse caminho. Nós sabemos que uma criança, ela quer o melhor. Quer ver uma coisa? O grande mestre, Jesus Cristo, ele falou alguma coisa sobre as crianças, sobre essa classe de pessoas. E eu acho muito interessante. O evangelho dele, o evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 18, eu vou ler 2 versículos, o 15 e o 16. Diz assim, ó: e traziam-lhe também meninos, crianças, para que ele lhes tocasse. Veja a reação dos discípulos quando algumas pessoas levavam algumas crianças para que Jesus as abençoasse. Veja só, o texto segue e diz assim: e os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Um bando de marmanjos se trocando por crianças. Os discípulos eram esses marmanjos, repreendendo as crianças, como dizer assim: sai daqui! Sabe que Jesus não vai dar atenção a você, rapaz? Jesus não está preocupado com criança, não. Acho interessante o que é que Jesus diz lá no versículo 16. Lucas registra assim: mas Jesus,
chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim as crianças, os meninos, as meninas, e não os impeçais. Os discípulos estavam impedindo que as crianças chegassem até Jesus. O melhor caminho, gente, é o adulto, você ensinar essas crianças no caminho do Senhor. Apresentar essas crianças para Jesus. Apresentando essas crianças para Jesus hoje, com certeza serão bons adultos amanhã. O texto conclui dizendo assim: porque dos tais é o reino de Deus. Das crianças é o reino de Deus. Por isso que uma criança, quando ela parte dessa vida, porque tem pessoas que morrem novas, né? Crianças, até bebês. Quando a criança está nessa fase ainda, que é a fase da inocência de sua vida, a eternidade é garantida por essa criança, porque não tem pecado. Assim, pecado, todos nós fomos formados, né, desde o ventre em pecados, mas a nível de conscientização, essa pessoa, criança, inocente, nessa sua fase, ela é candidata, inclusive já uma pessoa que tem direito ao reino de Deus. Então, quero concluir dizendo: vamos nos preocupar mais com as nossas crianças, com o que estamos ensinando para as crianças hoje, porque essas crianças, são o mundo amanhã. São os futuros parlamentares, os legisladores, os presidentes de repúblicas, são as professoras, os professores de amanhã, os médicos, os advogados, os magistrados, trazendo para o lado da eclesia, são os futuros pastores, os pastores de amanhã, as dirigentes de círculo de oração, campanhas evangelizadoras, enfim, vamos nos preocupar mais com as nossas crianças. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.